Hoje é dia 9 de outubro de 2012, aqui detrás do celular é o Frei Gilvando Luiz Moreira. Estamos aqui em Belo Horizonte, na casa dos Freis Carmelitas, e eu estou aqui com Mônica Maria Mugler. É isso mesmo, Mônica? É, isso mesmo. Ô, Mônica, você é mineira? Sim, eu sou mineira, de Belo Horizonte. E você veio junto com Dom Frei Luiz Flávio Cápio participar das atividades amanhã o dia inteiro aqui em Belo Horizonte, fazendo memória dos 20 anos da peregrinação do Dom Cápio, mais outros companheiros e companheiras das nascentes da Foz do São Francisco, não foi? Exatamente. Pois é, eu sou mineira, nasci e me criei em Belo Horizonte até os 21 anos de idade, e depois eu ganhei o mundo. Eu passei 27 anos morando na Paraíba e agora 3 anos na Diocese de Barra, justamente do Frei Luiz Flávio Cápio. E veio com ele de lá pra cá, de automóvel, 2 dias de viagem, né? Mas isso é mais perto até, porque de lá, entre lá e a Paraíba é um pouco mais longe. A gente também viaja umas 3 vezes por ano para Paraíba. Tá. Mônica, você estava me contando antes aqui, você teve a alegria e a responsabilidade de conviver com o Padre José Comblan durante muitos anos? É verdade. Durante 27 anos eu trabalhei junto com ele, na formação de leigos, formação de animadores de SEBs e formação de missionárias e missionários do meio popular, Ele sempre teve uma grande preocupação, quer dizer, desde quando eu o conheci, em 1984, quer dizer, já 28 anos atrás, ele já dizia: eu agora vou me dedicar à formação de leigos, porque até agora me dediquei à formação de seminaristas, já dei muito à formação do clero, agora vou me dedicar aos leigos. E aí eu fui uma das pessoas que se interessou pelo assunto, e organizamos um programa de formação. Ele também já tinha uma equipe que trabalhava junto com ele, eu entrei também nessa equipe, e desde então a gente tem atuado muito com ele, até a morte. Mônica, mas vamos começar do início aqui. Vamos imaginar quem ainda não teve a alegria de conhecer o Padre José Comblan e nem de ler os livros dele. Então vamos dar as primeiras informações aqui. Você conviveu com o Padre José Comblan durante 27 anos. É isso. Para quem não teve a alegria de conhecer o José Comblan, ele nasceu onde? Ele nasceu na Bélgica, em Bruxelas, e fez toda a sua formação lá, de uma família comum, católica, muito tradicional. Era o mais velho de 5 irmãos. E quando a gente perguntava ele: como é que você decidiu ser padre? Ele disse: desde os 6 anos eu sabia que eu ia ser padre. E aos 17 anos ele informou a família e entrou no seminário. Estudou durante 10 anos, Padre diocesano ou padre de uma congregação? Seminário diocesano. Lá da Bélgica. Ele queria ser missionário na África, porque o pai dele trabalhava no Ministério das Colônias, que cuidava, a Bélgica tinha uma colônia africana, o Congo. E ele, então, cresceu, vendo o pai falando tanto da África, mas ele tinha um tio padre. Ele, José Comblan. José Comblan tinha um tio padre. E tudo que se decidia na família, o tio padre tinha que ser consultado. E quando ele disse que queria ser missionário, o tio padre disse: de jeito nenhum, você é muito inteligente, para ser missionário lá na África você vai entrar no clero diocesano, você vai ser teólogo. E assim foi, realmente. Ele foi para o seminário diocesano e logo ele foi encaminhado ao seminário universitário, que era para aqueles que mostravam mais pendores para os estudos e essa coisa, Ele era muito inteligente, Muito, muito. Na escola primária ele sempre foi prêmio de excelência, essas coisas, Ele era muito estudioso, era o mais velho. Fez filosofia, teologia, mestrado, doutorado, tudo isso. Agora tem uma coisa que o diferencia, e o Leonardo Boff disse: eu considero o maior dos teólogos da atualidade, porque ele dialoga com a ciência. Você o considera ou o Leonardo fez uma palestra dizendo: considero Comblan um dos maiores teólogos porque ele dialoga com as ciências sociais. Aliás, o maior teólogo contemporâneo porque ele dialoga. Comblan começou a formação dele quando ele entrou no seminário. Ele fez 2 anos de ciências exatas, física, química e biologia.
E depois somente que ele fez filosofia, teologia e doutorado em teologia. Então, Comblan disse, graças a isso, eu já iniciei a minha formação teológica e filosófica com uma compreensão das ciências e o pensamento científico. E ele estudou lá na Bélgica? Na Bélgica, em Louvain. E agora está saindo um livro póstumo dele, já saiu pela Nhanduti, muito bonito, e é a primeira vez que ele faz uma autoapresentação. Ele nunca fez isso em livro nenhum. E ele estava preparando esse livro durante 2 anos. Então, publicado lá, é muito interessante essa autoapresentação, porque ele dá graças a Deus de ter estudado na Universidade de Louvain, que é muito diferente da teologia de Roma. E é, inclusive, uma teologia que dominou no Concílio Vaticano II, por isso houve tanta abertura. Chegaram a dizer que o concílio era concílio dos belgas, né? Porque havia muita assessoria de teólogos belgas. Mas o Comblan, então, teve essa teologia com um espírito mais científico, crítico e histórico, bastante diferente da teologia romana, né? Mônica, como é que é o nome desse livro póstumo que você falou que já saiu agora? É O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. O Espírito Santo e a Tradição de Jesus. É. Você recorda qual a editora? Editora Nhanduti, editora. Nhanduti, Nhanduti, editora. Lembrando aqui, de São Paulo. Que dia foi que o Padre José Comblan morreu? No dia 27 de março de 2011. 2011. Com que idade? 89 anos de idade. Ele havia 5 dias completado 89 anos. 89 anos. E ele viveu no Brasil quantos anos? 89 não, 88. 88 anos. 88 anos. 89 foi agora, esse ano a gente celebrou, mas... E no Brasil, o Padre José Comblan viveu e trabalhou quantos anos? Então, assim que ele terminou a teologia na Bélgica, ele foi nomeado 4º ajudante vigário na paróquia, né? E ele, depois de 15 dias, disse, meu Deus, a teologia não serviu para nada, porque o que eu vou fazer com essa teologia numa paróquia de leigos e tudo, né? E disse, eu tenho que reaprender a teologia. Mas logo ele também percebeu que ele precisava sair da Europa, que a Europa, a igreja não tinha, ele não via muito futuro. E aí ele veio para o Brasil em 1958. Ele viveu 53 anos no Brasil, né? E ele dizia que foi a salvação. Ele via o futuro da igreja na América Latina naquele tempo, né? E já veio direto para o Nordeste do Brasil? Não, ele veio para São Paulo, Campinas, porque foi pedido lá, né, que viessem 3 padres doutores para renovar a Universidade Católica em Campinas. E aí, justamente, havia 3 doutores, ele era um desses 3 e ele veio. Mas, na verdade, eles nem puderam fazer isso lá em Campinas e acabaram saindo de Campinas. Ele foi para o Chile, passou 3 anos, e aí Dom Helder o convidou para o Seminário Regional do Nordeste, né? Que foi uma experiência assim, muito interessante, muito forte, que marcou sua época lá em Recife, né? Mas quando Dom Helder o convidou, e ele chegou em 1965 em Recife, ele foi assessor de Dom Helder e ajudava na preparação de muitos documentos, muitos pronunciamentos, coisas assim. E aconteceu que, preparando a conferência de Medellín, ele fez um documento que... Medellín, 1968, 1968, na Colômbia. Então ele fez um documento onde ele dizia tudo que era preciso a igreja mudar, a se abrir, e que era uma atualização do Vaticano II, né? Era a aplicação do Vaticano II para a América Latina. E esse documento vazou. Ele vazou, caiu na imprensa. E aí houve muito protesto, porque o Comblan, desde muito cedo, ele adquiriu esse espírito crítico e científico e sabia fazer uma análise da realidade assim, muito fiel e que muitas vezes assustava, né, a leitura da realidade. E aí, quando ele aplicava também isso à igreja, o que a igreja devia mudar na sua estrutura para ser mais fiel ao Evangelho de Jesus. Porque é o que ele coloca muito nesse livro póstumo,
que a igreja acumulou muita coisa em cima da mensagem de Jesus Cristo, que na verdade tem que ser sacudida, porque ao invés de mostrar a mensagem de Jesus, acaba escondendo o Evangelho. E é preciso voltar ao Jesus do Evangelho para poder hoje dizer uma palavra para o homem e a mulher contemporâneos. Então, mas desde aquele tempo ele sempre mexia nisso. A igreja tem que mudar isso, a igreja tem que mudar a forma de se relacionar internamente, a abertura, o diálogo, a participação dos cristãos na construção do povo de Deus, tudo isso ele dizia, né? Mas esse documento causou uma polêmica muito grande e aí começou uma perseguição, inclusive tentativa de expulsão, abaixo-assinado, aquele movimento muito conservador, Tradição, Família e Propriedade, organizou um abaixo-assinado e recolheu 2 milhões. Fez a marcha com Deus contra o comunismo, exatamente, né? Defendendo a ditadura militar. Isso. E claro, ele questionava tremendamente tudo isso. Então, daí começou a perseguição. Em 68, muito forte, ele teve que se ausentar algumas semanas de Recife e teve que sair do país. Uma vez ele, para viajar para São Paulo, precisou um salvo-conduto, mas a coisa não ficou assim, não foi esquecida, e acabou em 1972, ele acabou sendo expulso do Brasil. Ou seja, ele voltava de uma viagem na Bélgica, onde ele dava aulas 1 mês por ano, e não pôde desembarcar em Recife. Aí foi mandado para o Rio de Janeiro, lá o DOPS, questionou, etc e tal, mas não esclareceu. Ele perguntou qual era a razão, e eles diziam não tiveram nenhuma resposta objetiva, mas ele foi colocado no avião de volta para a Europa. E foi interessante, ele conta que ele chegou em Portugal era a ditadura de Franco, e ele não pôde desembarcar em Lisboa porque, esse homem é muito perigoso, então mandaram para a Espanha, que era salazarista. Aliás, Portugal era Salazar e Espanha era Franco. E Portugal e Espanha eram inimigos. E em Portugal ele não pôde descer, então na Espanha acolheram ele de braços abertos, né? Ele conta essa história como uma grande ironia, porque eram 2 ditaduras terríveis, né? Mas como elas estavam brigadas, né? Enfim, ele foi repatriado para a Bélgica e de lá ele então decidiu ir para o Chile. Ele passou 9 anos de exílio no Chile e depois retornou ao Brasil, graças a todas as tramitações de Dom Paulo Evaristo e de seus advogados, que conseguiram recuperar o visto permanente dele, mas isso foi uma negociação que durou praticamente 8 anos. Ele teve que viver durante 8 anos no Brasil, saindo a cada 3 meses para pegar um novo visto de turista, mas ele fazia isso numa boa, porque ele nesse tempo já tinha compromissos em toda a América. E ele ficou assim muito cedo, já em 66, 67, conhecido em muitos países da América pela sua capacidade de analisar a realidade e mostrar muitas vezes para os agentes pastorais, o pessoal da igreja, fazer uma leitura da realidade e desvendar o que é que estava realmente acontecendo. E foi aí que ele chegou àquela obra que Você fala ele, o padre José Comblan. O padre José Comblan, sempre. O padre José Comblan, então, escreveu um livro, A Doutrina da Segurança Nacional, onde ele explicava como funcionava o mecanismo da ditadura, que tinha sua origem na Escola das Américas e tudo, mas ele desvendou isso assim, miudinho, mas numa linguagem acessível para um leigo, porque muitas vezes nós lemos livros e a gente não entende, porque não é a nossa linguagem coloquial do cotidiano, e ele sempre teve essa preocupação, desde a sua primeira obra, de escrever coisas que o comum dos mortais pudesse entender. Inclusive os assuntos teológicos, ele escreve de uma maneira muito simples, muito próxima ao Evangelho. Então, esse livro causou houve muita repercussão em toda a América, ele passou a ser muito convidado, até pelo CELAM, até no tempo da maior direita. CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, né? Que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, né?
muito para desvendar isso. E assim, muita gente diz, olha, graças a ele nós ficávamos perplexos, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mesmo no Brasil, Dom Helder Câmara e Dom José Maria Pires, por exemplo, eles dizem, nós aplaudimos o golpe militar pensando que era a redenção da pátria Brasil, né? E depois fomos ver o que era a ditadura, né? Então, o Comblan ajudou muito as pessoas a entenderem realmente os caminhos do autoritarismo, da ditadura, os mecanismos, né, as perseguições e como a igreja devia responder e agir. Então, foi aquele tempo áureo que também surgiram as comunidades eclesiais de base, que já tinham muita gente que militava na juventude católica, operária, universitária. Como diz a Juque, né? Juventude Agrária Ação Católica, né? Da Ação Católica. Que já tinha uma leitura de realidade e era bem consciente. E aí depois vieram as comunidades de base que foram se aproveitando. E depois se multiplicaram os movimentos e as pastorais, sobretudo as pastorais sociais, né? Mas que tiveram muita inspiração da chamada teologia da libertação, da qual o padre José Comblan, ele nunca disse que ele foi um dos fundadores. E ele quer preservar isso porque ele participou desde a primeira reunião com Gustavo Gutierrez. E Leonardo Boff, Clodovis, vieram depois, porque eram mais jovens, né? Ele estava junto dos primeiros, mas ele dizia, ele era muito humilde, padre José Comblan era uma pessoa muito humilde, ele dizia, eu sou europeu e essa teologia tem que nascer dos latino-americanos. Então ele acompanhava, ele estava presente, ele ajudava na reflexão, mas ele ficava na retaguarda. Ele só tomou a frente quando começaram a fazer publicações e aí precisou mais da ajuda dele e aí ele então assumiu um papel de igual para igual. Mas ele acompanhou esse processo porque era uma maneira, o seguinte, ele diz, não é a teologia que inspira a prática, mas é a prática, é da prática que se faz uma teologia. E havia práticas libertadoras, né? O povo que se organizava para lutar contra a opressão a partir do momento que compreendia como estava sendo oprimido e explorado. E aí, a partir disso é que os teólogos criaram uma teologia que alimentava a esperança do povo que lutava. E ele sempre diz, até no último livro, a função da teologia é realmente alimentar a esperança do povo cristão, sempre com o horizonte, com a vista voltada para a libertação, né? Mônica, você acompanhou então o padre José Comblan durante 27 anos, né? Ele escreveu muito, né? Muito, 70 livros e 420 artigos. 70 livros? Se você fosse assim, aconselhar, dar uma sugestão para quem ainda não teve a oportunidade de ler os textos dele, os artigos e esses 70 livros, quais que você começaria indicando? E um pouco da beleza de cada um. Olha, a obra dele está muito dentro da teologia, mas o interessante é que ele conseguia, muitas vezes, artigos, sobretudo artigos, mas até livros sobre a realidade, é interessante. Mas eu indicaria primeiro um livro que se chama O Caminho, Ensaio de Seguimento a Jesus. A linguagem dele sempre é muito simples, né? Mas, então, O Caminho, mas aí tem a profecia, que é muito interessante, é toda a profecia na igreja. É outro livro. É outro livro, né? A profecia na igreja. Depois um livro que é assim referencial e que já está sendo adotado em alguns seminários, é O Povo de Deus, porque é esse conceito, nós somos igreja, todos nós somos a igreja povo de Deus. É o conceito que foi confirmado no Concílio Vaticano II, mas que já existia na Universidade de Louvain, de onde Comblan estudou, né? De onde ele tirou isso. E o Concílio Vaticano II adotou esse conceito. E ele, então, uns 15 anos depois, escreveu o livro O Povo de Deus.
e que ajuda muita gente a entender que todos nós somos igreja e nós somos responsáveis de fazer essa construção. E depois tem uns livros menores, mais simples, que foram reeditados, que são muito bons. São 8 livrinhos, Espiritualidade do Evangelho, né? Eu acho que se chama assim, Meditações do Evangelho, alguma coisa assim. E o nome dos livros é A Oração de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Enviado do Pai, Evangelizar, A Esperança no Mundo, A Fé no Mundo, A Liberdade Cristã, e tem mais um que eu estou esquecendo. São 8, são os últimos, mas esses livros todos são das edições Paulus. Então é fácil encontrar na Livraria Paulus. Livraria Paulus ou Livraria Vozes. Paulinas. Tem muitos livros deles, né? Ô, Mônica, é claro que você, tendo a alegria e a responsabilidade de conviver ao lado do Padre José Comblan durante 27 anos, você tem, assim, uma memória e muita coisa para contar. Com certeza. Mas, assim, para descartar, agora, para não ficar muito longa a entrevista aqui, conta para nós um pouquinho, na reta final da vida do Padre José Comblan agora, eu mesmo vi com os meus olhos, quando ele fez questão de vir participar, né, da greve de fome, aquele jejum que o Dom Luiz Flávio Cap fez por 2 vezes nas margens do Rio São Francisco, contra a transposição do Velho Chico, em defesa do Rio São Francisco, da população ribeirinha, né, e no final da segunda greve de fome do Dom Cápio, eu estava lá quando numa missa final o Dom Cápio anunciou o fim da greve dele após 24 dias de greve, né? E assim, no altar eu vi o Padre José Comblan chorando. Aí depois da missa eu cheguei perto dele e falei: Padre José Comblan, ficou emocionado, né? Aí ele disse assim, falou: porque aqui, nesse testemunho do Dom Cápio, está a teologia da libertação viva. Então conta para nós um pouquinho, para quem não conheceu, como é que foi. E você acompanhou ele também aí nessa. E depois também ele veio morar junto com o Dom Cápio na Bahia, não foi? Conta um pouquinho disso. Pois o Padre José Comblan diz que o nosso mundo de hoje precisa de atos fortes que causem impacto no mundo. Assim, declarações, coisas light, isso existe muito, então coisas assim muito cheias de sentimento, emoção, mas o que sacode são ações fortes, e ações fortes de pessoas que representam, né, alguma coisa. Então, quando o Frei Luiz fez esse gesto desse jejum para se contrapor a um Golias, que era a transposição do Rio São Francisco, ele se entusiasmou, porque ele disse: eu nunca vi um bispo na história recente, depois daquela geração de Dom Helder, tomar uma posição tão forte, tão clara, tão simples, que todo mundo podia entender. E tanto todo mundo podia entender que nós morávamos na Paraíba e a transposição, o Rio São Francisco nem chega perto da Paraíba. A Paraíba vai ser beneficiada pela transposição. E todo mundo era a favor. Mas, por exemplo, no bairro onde nós morávamos, o Padre José Comblan e eu, ninguém nunca ouviu falar disso. E quando houve o gesto do bispo, todo mundo começou a falar e todo mundo começou a discutir. E hoje, olha, poucos meses atrás eu estive visitando essas comunidades. Todo mundo hoje tem posição clara a respeito, contrária, né, à transposição na Paraíba, nessas comunidades por onde a gente andou e comentou o assunto e que eles viram, né, na televisão. Então o Padre José ficou muito entusiasmado e, como ele disse, o Frei Givander lembrou bem isso, né? Está aí a teologia da libertação viva. Ele fez questão de apoiar o Frei Luiz e visitá-lo, e nós sabíamos que eram momentos cruciais, muito difíceis, porque imagina uma pessoa entregando a vida. É uma decisão muito, muito difícil e que só quem tem uma grande força espiritual pode fazer, né?
Então o padre José Comblan disse: eu vou lá, eu quero estar presente, eu quero dar uma força para este homem que é profeta. E então daí surgiu uma amizade muito bonita entre os dois, né? E eles passaram muitos momentos juntos lá no silêncio, o padre Comblan sentado num cantinho, contemplando, de vez em quando trocava uma palavra, né? E aí foi quando o Frei Luiz fez esse convite a ele: por que você não vai morar na diocese de Barra? Já que o padre José lá, onde estava na diocese da Paraíba, não tinha mais nenhum papel, a igreja seguia rumos diferentes, né? E aí o padre Comblan pensou e aceitou o convite. E ele aceitou porque ele disse assim: eu já estou perto da minha grande viagem, a expressão que Dom Helder usava para se referir à morte, né? Eu já estou perto da minha grande viagem e preciso me converter à sombra de um santo e profeta, que então, nesse caso, era o Frei Luiz. E aí ele foi. Ele dizia que Frei Luiz realmente era a presença do próprio Jesus Cristo, era um novo São Francisco que está passando entre nós hoje. E que nós, ainda na semana antes de morrer, ele disse: olha, prestem bem atenção, ele é o novo São Francisco que está passando na Terra hoje, né? Então, E depois fez questão de ser enterrado ao lado do Padre Biapina? E ele já há muitos anos procurou recuperar a figura do Padre Biapina, que foi um missionário, né? Quer dizer, missionário é aquele que sai mesmo e vai andar no meio do povo, no sertão. Ele saiu de Recife e embrenhou-se pelos sertões do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, organizando as comunidades, estimulando a vida de comunidade do povo, né? E dando assistência a quem mais precisava. Naquele tempo agraçava a cólera no Brasil. E aí ele fez centros de atendimento pessoal da cólera e também às órfãos e viúvas, porque havia muito por causa da seca também no Nordeste, que era muito grande, e muitas crianças ficavam abandonadas, né? Então ele dizia: nós não precisamos procurar um exemplo de sacerdote na Europa, porque o padroeiro dos padres é o cura d'Ars. Cura quer dizer padre, d'Ars, uma pequena cidade da França, que foi um padre maravilhoso, que é um exemplo. Mas ele dizia: para que procurar um exemplo fora se nós temos aqui no Brasil e aqui no Nordeste? Era o padre Biapina. Então ele ajudou muito a divulgar a história do padre Biapina. E quando se criou um santuário no lugar onde o padre Biapina viveu seus últimos 7 anos de vida, aí ele dizia, e lá tinha um cemitério onde o padre Biapina foi enterrado. Ele disse: eu também podia ser enterrado aqui, porque eu quero ser enterrado no Brasil, eu não vou voltar para a Europa nunca mais, eu deixei definitivamente a minha pátria. E aí ele alimentou isso. Aí ele foi para Barra, mas a ideia continuava. Ele deixou essa ideia de ser enterrado junto ao padre Biapina, né? Então ele foi para Barra, realmente passou 2 anos lá. Eu acho que ele foi muito feliz. Todo mundo dizia, até o médico disse: mas o que o senhor encontrou lá na Barra, que o senhor está bem melhor de saúde do que há 1 ano atrás, né? Então foi uma amizade muito bonita entre o padre José Comblan e o Frei Luiz Capio. Eu acho que os dois se encontraram na santidade e na profecia. Ô Mônica, dá para dizer que o padre José Comblan é um teólogo da profecia? Eu acho que a teologia dele é uma profecia para a igreja. Quando eu conheci o padre José Comblan, os meus colegas de equipe de trabalhos missionários que me introduziram, me apresentaram e disseram: olha, este padre, o José, nós chamávamos ele de José, ele sempre dizia: não, me chame de José. Aí ele tem uma bola de cristal. Preste bem atenção, porque ele tem uma bola de cristal. E muitas vezes ele previa os caminhos da igreja e que acabavam acontecendo. A gente dizia: que isso, padre José, não é assim. Ele: preste atenção, vai ser assim. E assim, ele muitas vezes, nos livros, ele projeta um futuro. Ele coloca nesse último livro muita coisa que precisa ser mudada na igreja. Não por mudar, mas para ela voltar a ser mais fiel ao Jesus do Evangelho.
Mas como ele diz, nós hoje somos chamados não a imitar o Jesus do Evangelho, mas a inventar no contexto de hoje o que Jesus fez no seu contexto, né? É aquela qualidade humana de Jesus, da compaixão, da presença, da misericórdia, da denúncia, da indignação nos momentos necessários, né? Mas sobretudo da misericórdia de Deus, que precisa ser retomada. A gente tem que ter misericórdia com todos os nossos irmãos e a igreja tem que ser inclusiva e não excluir ou ser moralista ou ser legalista, né? Jesus tanto condenou lá mesmo no Evangelho os fariseus, né? E o pessoal da lei, né? Que queria impor a lei a duras penas ao povo, né? Então ele quer muito retomar isso e ele acha que a igreja construiu muita coisa em cima do Evangelho, a doutrina construiu tanta coisa que acaba que esconde o Evangelho de Jesus, né? E aí por isso eu acho que a teologia dele é uma teologia profética que mostra os rumos do futuro do cristianismo, eu diria, mais do que da igreja, porque ele inclusive no final faz fortemente essa distinção entre religião e evangelho. E é muito bonito, isso está nesse livro póstumo, eu não vou me alongar aqui, mas só para dizer, por exemplo, a religião, ela olha para trás, ela procura manter o que ela construiu. O evangelho não, o evangelho olha para frente, empurra a pessoa para frente, para o futuro, né? E assim vão as diferenças, né? A religião se preocupa com o culto, com as leis, com muita coisa e agora, não que a religião seja ruim, a religião é necessária, mas enquanto ela ajuda a mostrar o evangelho, porque há momentos que a religião acaba escondendo o evangelho de Jesus, né? Ô Mônica, para encerrar, Dom José Comblan foi Padre José Comblan, né? Padre José Comblan foi uma grande biblioteca viva e ele tinha também uma grande biblioteca, tinha? Ele tinha mais ou menos 8.000 livros que viajaram. Eu fiz uma entrevista com ele sobre a biblioteca, a origem dos livros dele, porque ele tinha um cuidado, ele tinha a última biblioteca dele, na última casa que ele morou, eram mais de 7.000 livros, né? E ele sabia tudo onde estava, não tinha nome, não tinha nada, ele sabia. E como ele juntou isso desde que saiu da Bélgica.